Vamos lá, pessoal, acho que já tem gente suficiente, né, para a gente tocar o barco agora. É coisa pouca a nossa aula, tá? A gente já teve nosso primeiro momento de apresentação, né, e eu quero seguir conhecendo vocês. Vou aplicar uma atividade hoje para a gente, e essa atividade, ela vai gerar uma memória para a gente fazer na nossa atividade assíncrona, tá? E a gente vai discutir sobre ela na próxima aula, mas antes da gente fazer, eu quero discutir alguns conceitos com vocês, para a gente não partir logo de cara para o evento, e um evento ficar complexo demais para a gente, tá? Mas a gente vai ver, muito provavelmente, quem já teve acesso e tem leitura de estatística, vai achar isso muito bom, mas ele é introdutório, tá? Então, esse momento introdutório realmente vai ser para a gente fazer um alinhamento, né, conceitual, para a gente entender quais os conceitos que a gente vai lidar e como que a gente espera olhar para esse quesito, para esse evento coletivo. A gente vai ver por que eu estou falando em evento coletivo, para a gente criar nossas competências ao redor de alguns experimentos. Eu vou trazer esses experimentos e a gente vai ver, vai construir com base nesses experimentos coisas simples, tá? E que deem condições também da gente compreender como a gente pode usar a base estatística para organizar o nosso conhecimento. E, pessoal, pasmem, querendo ou não, tá? É um diferencial. Hoje mesmo, lá no meu trabalho, né, eu sou também policial civil, o pessoal precisou fazer uma tabela, organizar um arquivo, e eu fiz isso rapidinho, porque eu tenho habilidade na estatística, tenho habilidade na organização dos dados, e se gerar relatório com base numa organização bem feita, já é um diferencial. Então, às vezes você chega num lugar, você vai começar um trabalho, teu gerente, teu patrão, né, começou com alguma demanda, e você organiza essa demanda de maneira estruturada. A gente vai ver que a base estatística do conhecimento e da ciência estatística dá condições para a gente fazer isso. Você começar com essa base de organização de dados, fazer uma estratificação, né, você mostrar isso, demonstrar que você conseguiu fazer essa organização através de algumas tabelas ou gráficos, já é um plus, já é uma coisa a mais que você vai entregar no pedido, tá? Ah, é só enfeitar o pavão, professor? Não, isso vai organizar e vai estruturar a tua própria dinâmica de trabalho, tá? Então é bem importante isso, não somente para o conhecimento teórico, né? Lembra que a gente está numa disciplina teórica, né? Que senão a gente nem estaria com condição de ofertar essa disciplina, mas eu não consigo conceber a gente acessar um conhecimento que não seja aplicável, né? Afinal de contas, estamos aqui, a maioria de vocês, conforme o alinhamento que a gente fez na aula passada, inclusive, buscando uma colocação no mercado de trabalho. Também isso é composição. A gente não pode ficar cego por esse objetivo, né, esquecer da construção do conhecimento. A gente precisa entender que a construção do conhecimento tem uma finalidade, uma aplicação prática. E é aí que eu quero chegar com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, e aí, por favor, me avise se tiver algum coleguinha querendo entrar, que eu tenho que voltar aqui na reunião, tá? Para poder autorizar a entrada da pessoa. Já está sendo gravado, né? Todo mundo vendo minha tela aí? Por favor, dá um feedback para mim. Legal, obrigado. Patrícia confirmou aí. Tá vendo a tela, né, Patrícia? É isso aí mesmo? Todo mundo? Bora lá. Quero só mostrar mais uma vez aqui para vocês nossa ementa da disciplina, né? Então, fundamentos do método estatístico, tá bem aqui, ó. Etapas do trabalho estatístico, amostragem, probabilidade, séries estatísticas, medidas estatísticas, distribuição de probabilidades, variáveis aleatórias, estimação de parâmetros, teste de hipótese e aplicação de técnicas estatísticas como o uso do computador. Com o uso do computador fica um pouco difícil, eu posso demonstrar, né? Mas é muito mais importante fazer isso quando a gente tem um laboratório de informática, que aí o aluno vai mexendo, né? Hoje mesmo, quando eu estava organizando os dados lá, a colega perguntou, poxa, Rodson, onde é que se aprende isso? Isso é uma boa pergunta, eu não lembro especificamente onde eu aprendi, né? Mas existe o curso de Excel, era no Excel, né? Eu falei para ela, tem um curso de Excel básico, intermediário e avançado. Isso aí que eu acabei de fazer para você encontra lá no intermediário ou no avançado, tal. Ela falou, poxa, eu quero fazer esse curso. Porque a gente, de fato, faz uma cristalização daquilo que a gente está aprendendo, acessando pela primeira vez, como conceito, através da prática, né? Então, muitos de vocês aí já podem ter a prática do Excel,
mas eu creio que a maioria não tenha, porque não é uma demanda, é, não é uma demanda recorrente, né? Você tem isso em demandas específicas. Eu sei Excel porque eu sou do controle financeiro, por exemplo. Se eu fosse de gestão com pessoas, talvez eu precisasse mexer somente em tabelas de Excel, não nas funções do Excel, né? Então, como eu preciso organizar dados, fazer testes do controle financeiro, inserir e imputar controles, métricas de futuro, né, métricas de projeções, então, muito provavelmente, por conta dessa demanda que se apresentou na minha carreira, eu precisei entender melhor um pouquinho do Excel. Então, a gente vai usar algumas ferramentas. Eu disse que a gente vai usar o R, né, o programa R, que é um código de fonte aberta, que é bem parecido com o Excel, né, mas ele não é pago. O Excel já é pago, está dentro do pacote Office. Então já tem aí uma limitação, que é o preço, né, o pagamento dessa ferramenta. Mas ela é uma das mais difundidas também, uma das mais disponíveis. Em qualquer computador PC que tenha um Windows, você vai usar essa ferramenta, tá? Se você está no seu local de trabalho, provavelmente tem instalado o Excel ali, tá? Porque ele está no pacote Office básico, então ele está dentro desse padrão. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas definições, tá? O que é estatística, principalmente estatística aplicada, tá? População e amostra. Vou me delimitar e ficar aqui, porque o evento que eu quero propor para a gente, ao longo da nossa aula, mais tarde, para a gente fazer um bom fechamento, vai dar gancho para a nossa próxima aula, tá? Então vai ser um encontro bem rapidinho hoje mesmo. Eu quero que a gente foque nesse exercício que eu vou colocar, para que na próxima aula a gente tenha mais densidade para discussão, começando às 14. Eu tive problema, pessoal, com o meu pendrive, quase eu não consigo começar a aula, mas estamos aqui agora. Eu preciso resolver rapidamente, urgentemente, esse problema com o meu pendrive. Olha, vou colocar esse link para vocês lá no chat, tá? Para que a gente possa copiar depois em outro momento, né? Porque isso fica de memória também. Pode copiar logo aí para o teu bloco de notas, né? Para o teu bloco de anotações. É o que a gente vai falar aqui, ó. Conceitos iniciais de estatística. Pessoal, em qualquer prova, eu vou precisar perguntar isso para vocês, né? Na nossa primeira prova, no primeiro trabalho, avaliativo, alguma coisa, para fazer um alinhamento conceitual, para saber se todo mundo chegou aí. Né? Que às vezes o colega chega um pouquinho mais atrasado, chega depois da turma, né? E a gente já passou pelo alinhamento conceitual e ele vai ficar voando. Eu preciso trazer esse cara novamente. Então, trazer esse cara novamente, eu vou falar, ó, a gente vai falar sobre isso, e isso é uma métrica de avaliação, é o conceito principal do que a gente está falando. Né? Então, estatística, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Então, estatística é a parte da ciência. O que é ciência, pessoal? Eu não sei se vocês já estudaram a evolução da ciência, mas ciência é um tipo de organização do saber, organização do conhecimento. Não é um conhecimento melhor do que outro. Eu vou trazer, tem um ciclo dos conhecimentos. Se tu está no pendrive, eu não consegui trazer, mas na próxima eu já vou deixar o material para vocês. Então, tem outros tipos de saber, outros tipos de conhecimento que não são conhecimento científico. Por exemplo, nós temos o conhecimento religioso, nós temos o conhecimento empírico, o que é o senso comum, nós temos o conhecimento tradicional milenar. Então, nem todos esses conhecimentos estão baseados especificamente no conhecimento científico. O conhecimento científico é um recorte, é uma limitação do nosso tipo de saber. E esse tipo de saber presume uma diferença dentre todos os demais, que é a questão do método. Né? Então, você escolhe um método, você traça uma forma de acessar aquele conhecimento e você justifica o seu conhecimento, seu objeto de estudo, ou então a sua tese, aquilo que você está formando como uma lei geral, ou então como uma implicação de uma lei geral, você acaba entendendo por conta desse recorte científico através de um método. Então, esse método ele precisa ser seguido para que você tenha ciência, conhecimento científico. Então, estatística é uma parte dessa ciência, é uma parte desse conhecimento científico. Ela é responsável pela coleta, olha só. Então, as etapas já começam a aparecer aqui, etapas do conhecimento científico, então do trabalho científico, tá? Do trabalho estatístico. Responsável pela coleta, olha só, coleta, a gente vai ver que tem uma etapa um pouco antes da coleta, organização, vou coletar esses dados, depois eu vou organizar, colocar cada um na sua casinha, e depois interpretação de dados experimentais, a gente vai dizer por que são experimentais. Interpretação de dados experimentais. Então, tem a coleta, já está dizendo aí no conceito, né? Estatística é a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação
de dados experimentais. São as 3 grandes etapas do trabalho estatístico. A gente tem etapas preliminares, tá? Essas etapas preliminares a gente chama de planejamento. Antes de você sair para a coleta, qualquer que seja a coleta de dados, você organiza o seu trabalho. Bom, quero coletar o quê? Então, a gente vai fazer esse exercício prático bem simples daqui a pouquinho. Vamos ver se tem alguém querendo entrar na aula. Tem. Tá? Então, essa trinca aí, ela é fundamental para que a gente tenha uma função estatística, um trabalho estatístico, tá? E pela, ainda tem mais uma, extrapolação dos resultados da amostra para a população. Quando nós temos, isso aqui, pessoal, é um parêntese, tá? É um uso da ferramenta estatística, tá? Mas, essencialmente, a gente tem coleta, organização e interpretação dos dados. Na interpretação dos dados, caso eu esteja trabalhando com uma amostra, que a gente vai ver logo mais qual é o conceito de amostra, a gente precisa projetar esses dados para a população total. Por exemplo, quando a gente vai passar por uma etapa que a gente está passando agora, né, na nossa vida democrática, escolher um candidato, né, que possa representar nossos interesses, seja ele na Câmara Municipal, que é o nosso caso agora, ou seja no Executivo, através da Prefeitura dos municípios que a gente mora, reside e vota. Então, quando sair uma pesquisa Ibope, tantos por cento para... Eles não pesquisaram todo mundo, né? Eles não pesquisaram todos os eleitores habilitados para votar e a intenção de voto de cada um deles. Eles foram atrás de uma amostra, uma redução daquela população. Só que como é que eles falam que aquilo é representativo? Então, tem várias formas de se tornar cada vez mais representativo uma amostra. Especificamente para o caso eleitoral, essa amostra ela precisa ser representativa em relação à população total. A gente vai falar o conceito de cada um deles, tá? Mas só para dizer para vocês que isso é um uso, é uma aplicação do conhecimento estatístico, através da coleta, organização e interpretação desses dados. Mas o que representa o conceito de amostra e população? Que ele acabou de falar aqui, né? Porque a estatística ela acaba fazendo esse exercício. Eu olho para uma pequena amostra, para um pequeno extrato daquela população, e eu projeto para a população como um todo, como aquilo se fosse uma regra universalizante, né, que servisse para todos. Então, a estatística está responsável também por isso, mas eu preciso entender bem o que é uma população, o que é uma amostra. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Seguindo no mesmo link que eu coloquei aí no chat para vocês. Tá? Esse link, mais uma vez, já está no chat para vocês. População é qualquer conjunto, olha só, qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas. Então, não vamos confundir população com povo. Tá? População é um conjunto amplo que constitui todo o universo de informação que se necessita. Então, vamos lá, somos, uma suposição, tá, pessoal? 50 mil eleitores de determinado município. A população de eleitores daquele município é 50 mil. É o universo, né? É o universo completo, é o universo de onde eu posso retirar uma amostra. Né? Se eu quero estudar o comportamento dos eleitores daquela cidade, qualquer pessoa que eu pegue de dentro daquela cidade vai estar dentro daquele conjunto. Qual o conjunto? Conjunto de eleitores daquele determinado município. Então, isso eu tenho população. População é o conjunto universal de todos os elementos de um determinado conjunto. Eu posso ter uma população um pouco menor, por exemplo, quantos alunos nós temos? Só dar uma olhadinha aqui. Quantos alunos nós temos matriculados nessa disciplina? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a disciplina por disciplina. Você me inspirou. Mas, se eu não me engano, são 26 alunos nessa disciplina. Só confirmar, são 26 alunos. Cadê? Estatística aplicada. 30 alunos. 1, 2, 30, deixa eu ver. 26, tá aqui, 26 alunos. 26 alunos inscritos nessa disciplina. Ver se tem mais alguém querendo entrar. Tem mais, desistiu. Nossa, tem 26 alunos matriculados nessa sala de aula. A minha população é 25. Né? Não adianta, 26 no caso. Né? Se tem 26 inscritos, a minha população de alunos inscritos na disciplina estatística, introdução à estatística com o professor Rodson, eu tenho esses 26 possíveis. Então, qualquer aluno que eu pince de dentro dessa disciplina, dentro dessa sala de aula, é um elemento componente daquele grupo populacional. Então, eu tenho uma população bem menor. Né? Agora, dentro dessa população, eu posso ter uma outra população, é um subgrupo. Né? Então, dentro do grupo, que é o
conjunto dos alunos, eu posso ter um subgrupo. Quer ver? Quantas mulheres eu tenho matriculadas nessa disciplina. Aí eu posso contar uma a uma e identificar quantas mulheres são, que somadas à quantidade de homens inscritos, a gente vai ter uma população que é igual ao conjunto de alunos inscritos na disciplina. Então, a população é o grupo total, tá? Não importa qual o tamanho dela, e nem sempre são pessoas. Né? Então, eu posso, num jogo de pegar vareta, não é do tempo de vocês, posso contar quantas varetas tem ali. E aí, quantas varetas tem ali, vai ser o meu conjunto componente para a população de varetas dentro de um jogo, componente de um jogo de pega-varetas. Tá? Então, a população é o conjunto completo, é o número de elementos totais de determinado conjunto. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para a gente. Se uma empresa, o diretor gostaria de saber se os funcionários estão satisfeitos com os benefícios oferecidos, a população de estudo são todos os funcionários dessa empresa. Outro exemplo, ele traz aqui mais um. E população é o caso de um biólogo que necessita estudar uma espécie de formigas de uma determinada região. Assim, a população correspondente a todas as formigas dessa espécie vivem nessa região. Então, veja só, o conceito de população depende do objetivo do estudo. Então, se eu quero identificar qual o conjunto populacional de mulheres matriculadas na disciplina do professor Roth nesse semestre, aí eu não vou contar os homens, vou contar somente as mulheres. Então, se eu quero saber qual a população de menores de 20 anos matriculados, eu vou contar só os menores de 20 anos. Eu tenho um subgrupo dentro do maior grupo, que é o número de pessoas matriculadas. Então, dependendo do meu objetivo de estudo, eu tenho um recorte para saber quem é a minha população. Então, eu preciso desse conceito de população bem claro para a gente saber qual é a possibilidade máxima de aferição, de contagem, né, de acesso que eu tenho para um determinado conjunto. Por outro lado, alguns conjuntos são muito amplos, muito grandes, eu não consigo alcançar em determinado estudo a universalidade dos componentes, ou seja, não consigo alcançar todos os indivíduos ou todos os elementos daquele conjunto. Então, eu preciso fazer um estudo por estratificação, eu preciso trabalhar com momentos, ou então com grupos menores que representem aquela totalidade. Então, a amostra, também é um conceito, olha, é o que eu preciso quando eu vou reduzir um trabalho que ele fique de maneira mais objetiva. Tá? E aí eu preciso estudar quais os limites dessa minha pesquisa, quais os limites dessa minha coleta, para saber até onde eu consigo expandir, extrapolar esses números para a população. Então, aquela margem de erro de 2%, 5%, vai depender da variância que a gente vai aprender a calcular, né, da metade para o final do curso, da minha amostra. Como que a minha amostra está se comportando em relação à minha população. Então, isso também é importante. Então, vamos lá. A amostra é essa estratégia, né, para fazer a contagem ou testes hipotéticos em determinado grupo menor do que a população. Então, a amostra corresponde a um grupo representativo da população. A chave aqui é representativo, tá? Então, não adianta, por exemplo, saber que a sala é composta por homens e mulheres, perguntar como é que os alunos dessa turma veem a questão do feminismo, e perguntar somente para mulheres, ou perguntar somente para homens. Eu estou enviesando, talvez, o resultado dessa pesquisa. Aí eu falo que ela tem representatividade, porque todo mundo que foi pesquisado é parte, componente do grupo total. Mas, na verdade, eu tenho que estudar uma população proporcional. Então, se eu tenho 2/3 no grupo total, na população de mulheres em detrimento de homens, então eu tenho que pegar na minha amostra uma proporção adequada, de 2/3, inclusive. Tá? Então, quanto melhor esses extratos e representações, mais chance eu tenho de fato, aquela amostra ser representativa em relação ao total. Ele dá um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, uma rádio tem interesse de saber como está a sua audiência com os ouvintes no trânsito. Sabemos que não é possível perguntar a todos os motoristas que ouvem a rádio qual é aquela que eles preferem. Então, buscamos uma amostra dessa população. Isso significa perguntar somente a alguns motoristas qual a rádio eles preferem escutar enquanto dirigem. Olha só, alguns motoristas. Não adianta eu parar para não motoristas e perguntar e falar sobre trânsito e falar que a minha pesquisa é representativa em relação ao trânsito. Né? Então, eu tenho que ir atrás das pessoas que, de fato, representam aquela população, que eu quero estudar. Quando se faz uma pesquisa, fica a dica aqui do manual, né? Existem algumas características de interesse da população. Por exemplo,
Se querem estudar índice de massa corporal de alunos de ensino médio em uma determinada cidade, tomaremos uma amostra dessa população, não a população inteira, né? Se a gente tomar uma população inteira, a gente diz que essa é uma estratificação censitária. O que é censitária? Quando eu considero todos os elementos daquele grupo que eles devam ser estudados. Tipo o censo do IBGE. O IBGE, quando faz o censo, ele não faz por amostra domiciliar. Ele vai domicílio a domicílio contando quantas pessoas residem ali, quantos eletrodomésticos você tem, qual o nível salarial daquela casa. Então, ele faz série de perguntas para fazer uma caracterização censitária. A estratégia da caracterização censitária é que você vai dar uma resposta sem a necessidade de fazer extrapolação. Você não precisa fazer um cálculo saindo daquilo que você contou para a população, você já está contando a população como um todo, né? Mediremos a altura e peso de cada aluno, já que o índice de massa corporal é calculado com uma razão entre o quadrado da altura do indivíduo. Aqui, o índice de massa é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, né? Nesse caso, o peso e a altura desses alunos são variáveis interessantes. Você vai pegar tudo sobre eles? Se você quer medir somente índice de massa corporal dos alunos do ensino médio, que é o exemplo que ele está trazendo aí, não tem porque você perguntar o signo, data de nascimento dele, nome da mãe e do pai, né? Você está simplesmente jogando esforço, e isso vai no planejamento da coleta, ainda no planejamento do evento estatístico, para que você não faça pergunta desnecessária, porque pergunta desnecessária vai ter tempo de processamento desnecessário, organização de dados de maneira desnecessária, tá? Então você tem que entender o que você quer com o seu objetivo e criar os mecanismos adequados para medir e para coletar os dados que de fato te interessam. Para índice de massa corporal, necessário peso e altura e acabou. Tá? Então, deu para ter a noção, pessoal, e o que é... Vou permitir aqui a colega para entrar. Então, deu para ter uma noção e qual é a diferença entre população e amostra? O exercício que eu quero propor para vocês é o seguinte. Deu, pessoal, para entender aí a diferença entre população e amostra? Confirmem para mim aí, por favor. Pode ligar o microfonezinho para falar, tá? Não tem problema, não. Ninguém entendeu nada? Não tem ninguém na aula comigo. Eu duvido, não é? Aluno da Unifap não faz isso. Eu duvido se aluno da Unifap liga na aula e vai embora. Não, né, Patrícia? A galera não faz isso, né? Me diz aí. Olha, nós somos 14 alunos. Tá. Vamos fazer o seguinte, quero ativar o chat com todo mundo agora, tá? Quando eu abrir a pergunta, a gente só vai responder uma coisa e não vai interagir ainda no chat de outra maneira, tá? Se você quiser fazer algum outro comentário, por favor, ligue o microfone para comentar. Mas eu vou colocar uma pergunta aí e eu quero ver as 13 respostas, né? Porque são 14 pessoas contando comigo. Então, eu quero ver as 13 respostas aí em relação à idade, tá? Qual a sua idade? Aí responde no chat somente com a sua idade atual. Vou fazer aniversário amanhã, põe a sua idade de hoje, tá? Qual a sua idade? Responde lá no chat. Quero ver as 13 respostas. A gente só vai dar o próximo passo depois que tiver as 13 respostas bonitinhas lá. Quem é que tem que responder, professor? Todo mundo que está na aula. Eu vou ler o nome de cada um. A Aline Braga, a Ana Freitas, a Daniele Miranda, a Duliane Pena, a Ellen Monique, a Yara Souza, a Jaqueline Sena, a Jamile Michele, a Juliane Silva, a Keila, a Loani, a Patrícia Reis e o Tiago Souza. Tiago Souza, o único, né, cara? Bendito fruto hoje na aula. Apresentando, professor. Aí, a galera tá respondendo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem mais gente, tá? Vamos ver quem ainda não respondeu. Tiago ainda não respondeu. Fica fácil de achar, Tiago, porque tu é o único homem na aula hoje. Ah, o Tiago tá aqui, colocou 22. 1, 2, Respondi sim, professor. 7, 8, 10. Já tem 3 coleguinhas voando aí, né? Pois bem, vamos fazer o seguinte. Já tem aqui. Loane, 1, 2, 3. Somente 10 alunos. Vamos fechar nesses 10, tá? Então, o que é que a gente vai fazer para a próxima aula? Eu quero que vocês respondam.
qual o universo ou a população de alunos inscritos na disciplina? Não precisa responder agora, tá? Quero que vocês se organizem para a gente trazer esse debate para a próxima aula, na abertura da aula. Qual a amostra? Qual a amostra utilizada na aula do dia hoje? Qual é o dia hoje? Dia 9, né? Organize os dados de maneira crescente. Qual a média de idade? Amostra. Essas perguntinhas. Coisas simples, olha só, coisas bem simples, tá? E aí eu quero que vocês façam. A gente vai começar com essa discussão na próxima aula, mas eu quero que vocês façam mais um experimento. Mais um experimento, e vocês vão trazer esse experimento com essas mesmas características. Eu vou dizer para vocês qual é o experimento. Não esqueçam de copiar, pessoal, tá? O que eu estou escrevendo no chat para um bloquinho de notas de vocês aí. Essa é uma brincadeira, né? Eu era meio maluco quando era criança, eu fazia isso. Eu morava numa esquina muito movimentada, eu ia para a esquina contar quantos carros passavam lá. Mas como passava muito carro, para passar meu tempo melhor, eu ficava assim, quantos carros de determinada cor e marca passavam ali, numa tarde, né? Ou então em uma hora de tempo. Tá? Eu quero simplesmente que vocês contem e escolham dessa contagem de vocês, né, a quantidade de carros total que passa. Olha só, coloquei aí, ó. Experimento contar no tempo de 30 minutos, tá? Isso pode ser no momento da nossa atividade. Pessoal, a gente vai ter aula, né? A nossa próxima aula, só ver aqui qual é direitinho. Nossa atividade é assíncrona, né? Principal. A internet está bem ruim, pessoal. Provavelmente está com problema de áudio, né? O pessoal estava reclamando. Vou até desligar a câmera, tá? Desligar logo a câmera aqui, para acabar o problema, para diminuir o problema de transmissão para vocês, tá? Então, no nosso próximo tempo de aula, que seria uma atividade assíncrona, né? Deixa eu só colocar aqui para mim rapidinho. Então tá aqui, tá reservadinho aqui no nosso quadro, sábado à tarde, olha que maravilha, né? Sábado à tarde, de 1h30 às 15h10. Separar uns minutinhos desse período, tá? E aí, lembrando que não é somente contar, né? Quero que vocês organizem. Jaqueline, deve estar muito ruim na internet, mas quase não abriu aqui a página simples. Quero que vocês façam essa contagem. Que contagem? Contagem de número de carros e especifique uma cor. Legal, vou contar. Poxa, a professora está fazendo uma atividade com a gente dessa boba. Eu quero que vocês contem o número de carros que passam na frente da casa de vocês. Professor, não passa quase carro na minha rua. Então, conte o número de pessoas, tá? Conte o número de pessoas. Professor, não passa muita gente na minha rua, não. Conta o número de passarinho que passa. Quero ver tu contar uma revoada de periquito.
Não, pessoal, mas dá um jeito de contar um evento coletivo. O que é um evento coletivo? Eu tenho mais de uma passagem de elemento, tenho mais de um elemento. Tá? Eu tenho mais de uma contagem para realizar. Tá? O ideal é que a gente consiga fazer uma contagem bem lógica, bem clara, não muito numerosa, né, que dê muito trabalho, mas é importante que a gente consiga contar. Quer ver uma outra brincadeira que seria legal também? Se você não conseguir contar o número de carros, né, ou então de pessoas que passam na frente da sua casa, compra um MM, né, ou então uma bala de jujuba. E aí conta quantas vêm dentro e quantas de determinada cor vieram. Tá? Então eu vou comprar MM. Quero saber quantos MM laranja vieram dentro desse MM que eu comprei aqui. Aí eu conto a quantidade total de MMs, né? Pastilha por pastilha, né? Docinho por docinho, e conto quantos laranjas vieram. Pronto. Satisfaz aí o nosso exercício. E aí eu quero conversar com vocês sobre essas contagens e como vocês fizeram para contar. E vocês vão falar, tá? Vai ser a hora de vocês ligarem o microfone, tá? A gente vai precisar ligar o microfone, tá bom? Vão contar o experimento. Tomara que a internet esteja melhor e a gente esteja conseguindo ligar o microfone. Né? Então, a gente vai contar para a turma como foi essa contagem, como a gente estruturou, como a gente organizou, quanto vem um pacote de MM, então quantos carros passaram na sua casa em determinado espaço de tempo. Por que eu coloquei 30 minutos? Né? Para pessoas que têm um fluxo muito grande de carro, pode contar em 10 minutos. Né? A gente vai ver isso pela contagem. Né? 2 carros. Então, poxa, talvez o evento não seja ideal, né? Contagem de carros, já que você tem uma baixíssima frequência. Né? Mas a gente vai falar sobre isso, o que é frequência, o que é distribuição, o que é moda, tá bom? Então, tudo isso a gente vai fazer a partir desse experimento simples. Eu quero que vocês façam isso nesse momento dedicado para a nossa aula, que é no sábado que vem à tarde. A gente não vai ter aula, não vai ter encontro, para a gente ter um encontro novamente na outra quarta. Na outra quarta a gente já vai conversar sobre isso. Posso contar com a colaboração de vocês, com o apoio de vocês? Posso? Deu para entender esse convite aí? Show de bola. A Jaqueline deu ok, a Keila também, Jamile também. Bom que fica registrado, né, galera? Ficou registrado. A gente já vai fazendo as pessoas conseguirem compreender. É simples e eu garanto para vocês que o nosso curso inteiro, até chegar no cálculo de variância, até chegar nos testes de hipótese, ainda assim vai continuar simples. Tá? Minha função com vocês é essa. A gente vai precisar de um pouquinho de matemática, a gente vai precisar se apropriar um pouquinho das ferramentas da matemática, algumas fórmulas, né, para facilitar a nossa vida, por isso que a gente usa fórmula, senão a gente pegaria desde o conceito toda vez que a gente fosse estudar um fenômeno. A gente usa a fórmula agora, facilitou um pouco a nossa vida, para estudar se tem relevância ou não aquela amostra para uma população, tá? Então, Então, no caso, discutir sobre o nosso aqui das idades de vocês, da idade aí, certo? que você estava falando assim, que a gente vai ter que usar o cálculo, a gente começou a pedir, tipo, a média das idades, a gente vai ter que, já vai chegar a fazer um cálculo nisso, né? Pois Necessário então, fazer, né? a gente já vai... Bom, tem gente que não vai conseguir fazer, tem gente que consegue fazer fácil, mas a gente vai discutir sobre isso na próxima aula, tá? Então, eu mesmo estou copiando aqui agora já a idade de vocês. Vou colocar aqui no bloco de notas também. E a gente vai ter que fazer essas percepções, tá? Eu quero que a gente traga isso. Eu vou fazer as minhas, vou fazer uma apresentaçãozinha para ela, mas eu quero que vocês façam as de vocês, tá? Então, para a próxima aula, 2 coisinhas, né? São essas perguntinhas que eu acabei de fazer aí sobre a questão da idade e a contagem na frente da casa de vocês. Lembrando? A gente tem esses 2 trabalhinhos aí para a próxima aula, tá? Fechou, pessoal? Lembra que eu coloquei o link do conceito? A gente já tem o conceito de amostra, o conceito de população e o conceito de
estatística. Então, esses três conceitinhos já vão sendo somados para o nosso cabedal de conhecimento. Em qualquer momento que a gente for fazer uma avaliação, a gente já pode usar, porque eu já passei esse conceito para vocês, certo? Lembra que eu combinei lá a passada que a gente vai fazer avaliação continuada? Então, fique esperto. Sempre que a gente puder participar da aula, ligar o microfone, isso conta, tá bom? Já estou fazendo o cômputo, o controle direitinho de vocês. Espero que a gente consiga evoluir bem. Vou parar a gravação agora. Para facilitar a nossa vida também, vou fazer o seguinte aqui embaixo. Vou escrever chamada. Logo depois do chamada, é só escrever presente. Quero ver 13, 12, né? Que uma pessoa já caiu, infelizmente. Quero ver só vocês escrevendo presente aí agora para responder essa chamada virtual, né? Não precisa ligar o microfone. Eu vou escrever o presente. Quem não respondeu, presumo que não está prestando atenção, né? Ou teve algum problema, uma intercorrência com a internet que vai precisar justificar o que aconteceu. Na hora da presença, o pessoal se espera. Professor, Oi. a respeito das aulas síncronas e assíncronas. No caso, hoje seria síncrona, né? Sim. No sábado, assíncrona, né? Isso. Ah, tá bom. É porque teve a economia que a gente não teve, né? Justamente. Vai ser do mesmo jeito, uma síncrona, uma síncrona e outra síncrona, né? Isso. Vai ser sempre assim, tá? Sempre um binômio. Foi acordado na reunião de colegiado, com as outras disciplinas também. Uma atividade síncrona e outra síncrona. Assim, não, a gente acaba... Aí é bom a gente reservar esse tempinho realmente da aula para que esteja presente. Porque a gente diminui a necessidade de presença simultânea. Por isso que a gente fez a síncrona e síncrona, tá? Sim. Então, as síncronas não precisa estar todo mundo na aula, não precisa vir à aula, porque não tem esse momento. Então, o que é que tem? Um compromisso de leitura, um compromisso de um trabalho, né, uma entrega específica naquela data. Né? Eu não quero que entregue lá no sábado que vem, eu quero que entregue essa atividade que eu estou deixando a aula assíncrona de sábado disponível, para que vocês entreguem os resultados na quarta para a gente discutir, tá bom? E aí depois a gente vai adaptando. Vai ter um momento que eu vou falar assim, olha, pessoal, aquela atividade tal, entregue no sábado, mesmo que a gente não tenha aula. Pode entregar lá, porque a gente vai ter uma etapa avaliativa, uma atividade assíncrona, né? A gente não precisa estar todo mundo junto, entendeu? Mas nas atividades síncronas, eu vou estar sempre, o tempo todo colocando o link lá para o pessoal e eu peço sempre que compartilhe. Assim que acessar o link, compartilhar com a turma, tá? No WhatsApp, porque eu não tenho o WhatsApp da turma, né? Então, eu gero o link, compartilho com vocês lá no fórum, na nossa sala de aula pelo Google, e aí vocês, por favor, compartilhem com os colegas. E, professor, diga. O senhor tem disponibilidade, nós poderíamos criar um grupo de estatística e economia e adicionar o senhor, aí o senhor já joga direto nesse grupo para a gente. Assim, pode ser? Pode ser, só que não espere interação minha no grupo, tá? Porque... Não, quanto a isso, é só para facilitar, né? Porque a gente fica ansioso e tudo mais, não se preocupe quanto a isso. Tudo bem. É para facilitar mais o acesso mesmo, do envio do link, essas coisas, né? Tudo bem, fica mais rápido, eu concordo contigo. Tá, então, gerar aqui, eu vou continuar com o mesmo mecanismo, tá? Hoje falhou lá o link no nosso mural de avisos, né? Dentro do SIGA. Vou sempre colocar lá também, tá? Então, no mural de avisos do SIGA, além da nossa sala de aula no Google, que eu criei também, adicionei a maioria das pessoas, mas como o SIGA é o nosso padrão, vai sempre por lá para a comunicação. E também coloco no WhatsApp, tá? Tudo bem. Só enviei o número, tá? Tá ok. Tudo bem, pessoal? Vou pegar esse número daquele aqui. É o Keila, o teu telefone é o 988, ok.
Ok, pessoal? Então tá, vou parando a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já deixei as orientações para vocês aí.